do ano de 2020. SURSE, que tradicionalmente costuma fazer umas provas meio difíceis, eles perguntam umas coisas meio cabulosas. Vamos ver se é o caso dessa questão. Aqui você tem um paciente do sexo masculino de 45 anos. Foi referido a partir de uma unidade básica de saúde, com relato de aumento indolor do volume escrotal à esquerda. Sempre que você tem um homem adulto, ou uma criança mesmo, com história de aumento indolor do escroto, aumento indolor do volume escrotal, a primeira coisa que tem que pipocar na tua cabeça é: isso pode ser um câncer de testículo. Afinal de contas, a principal manifestação clínica de um câncer testicular é justamente o aumento indolor do escroto e do testículo. Vamos ver se isso de fato é um câncer? Vamos continuar além dessa questão. Olha o que ele diz. Conforme o relato do médico que o encaminhou, o exame físico revelava aumento volumétrico e moderado do escroto à esquerda, indolor à palpação, de consistência tensa e totalmente passível de transiluminação. Que informação esquisita, Rivas. O que é transiluminação presente ou positiva? Transiluminação nada mais é do que eu apagar a luz da sala, pego um farolete e encosto no escroto. Quando a transiluminação é positiva, isso significa que a luz passou por ali e conseguiu se dissipar através do escroto, como se fosse um lustre. Isso acontece nos casos onde eu tenho acúmulo de líquido dentro do escroto. E isso está associado a uma condição clínica que a gente chama de hidrocele. A hidrocele também é caracterizada por um volume de aumento escrotal, que geralmente também é indolor, e nesses casos a transiluminação é positiva. Em câncer de testículo, o que está aumentando de volume é o próprio testículo, ou seja, é carne que está crescendo ali. Se eu coloco a lanterna no testículo, a transiluminação não é positiva. O testículo, como é uma massa sólida, ele barra a luz. Mas na hidrocele, como o que você tem ali é líquido, a luz se dissipa. E aí você tem a tal da transiluminação positiva, que é característica do diagnóstico de hidrocele. Então, é possível, aliás, é muito provável que a gente esteja diante de um diagnóstico de hidrocele aqui. Será, Rivas? Vamos ver. Ele diz ainda que foram realizadas as dosagens séricas de alfa-fetoproteína e gonadotrofina coriônica humana. Por que dosaram isso? Porque esses dois elementos aqui são marcadores de tumor de testículo. Então ele dosou falando, será que é tumor? Vamos dosar aqui. E aí, continuando. Na avaliação clínica do especialista, ou seja, um urologista avaliou o caso, os achados clínicos da transiluminação foram confirmados, ou seja, a transiluminação de fato era positiva. E não havia aumento do volume testicular. Aqui você já matou. Se transiluminação é positiva mesmo e no volume testicular não tem aumento, o aumento do volume dessa bolsa escrotal é secundário a líquido e, portanto, o secundário a uma hidrocele. Logo, é improvável que isso seja um tumor de testículo. Portanto, as minhas dosagens de gonadotrofina coriônica humana, de beta-HCG, de desidrogenase lática, elas devem dar negativas, porque eu não estou diante de um tumor. E aí a pergunta que a questão fala é, considerando o quadro acima, qual deve ser o resultado esperado das dosagens hormonais realizadas? E a resposta aqui é níveis séricos dentro da normalidade. Afinal, a gente está diante de um provável diagnóstico de hidrocele. E, portanto, a alternativa B é o gabarito da questão. Não vai subir nem HCG, nem gonadotrofina, porque a gente está diante de um acúmulo de líquido no escroto, que não tem nada a ver, nesse caso, com tumor testicular. Gabarito da questão, alternativa B.